Imagine uma cidade tão poderosa que os antigos a chamavam de Porta dos Deuses. Uma metrópole brilhante às margens do Eufrates, onde o primeiro código de leis da humanidade foi gravado em pedra, onde jardins impossíveis flutuavam nos céus e onde reis conquistavam impérios inteiros. Essa cidade existiu de verdade. Seu nome ecoa até hoje como símbolo de glória e de ruína. Bem-vindos à Babilônia, a cidade que mudou o mundo para sempre. A Babilônia começou como um pequeno centro urbano no coração da Mesopotâmia, mas cresceu com impressionante rapidez graças à sua localização estratégica às margens do rio Eufrates. Situada exatamente na rota natural que ligava o sul sumério ao norte acádio, a cidade se transformou em ponto de passagem obrigatório para caravanas carregadas de metais, cereais, tecidos finos e pedras preciosas. Esse movimento constante de comerciantes trouxe riqueza enorme e atraiu povos de origens diversas, línguas e tradições diferentes, fazendo de Babilônia um verdadeiro caldeirão cultural da antiguidade. A urbanização avançou em ritmo acelerado. Em certos períodos, a cidade chegou a superar todas as outras da região em tamanho populacional. Um dos maiores diferenciais foi o sofisticado sistema de canais construído pelos babilônios. Não se tratava de algo meramente estético, mas de uma verdadeira obra de engenharia que garantia irrigação contínua, controlava as cheias e distribuía a água para praticamente todos os bairros. Essa infraestrutura assegurava uma produtividade agrícola muito superior à das cidades vizinhas e sustentava o crescimento populacional. Com a estabilidade proporcionada pela água, a cidade passou a atrair artesãos especializados e arquitetos talentosos, que ajudaram a moldar sua paisagem urbana. A riqueza crescente permitiu a construção acelerada de templos grandiosos e edifícios administrativos. A presença de múltiplos cultos e tradições religiosas impulsionou a edificação de estruturas monumentais, que funcionavam não só como locais de culto, mas também como centros políticos e econômicos. Os sacerdotes exerciam enorme influência sobre o governo. Administravam terras, coletavam tributos e interpretavam sinais considerados essenciais para decisões militares e políticas. Essa combinação de administração centralizada e forte religiosidade tornou Babilônia uma cidade altamente organizada, capaz de manter registros detalhados e legislar com eficiência. O próprio nome da cidade, derivado de Babilu, Porta dos Deuses, reforçava seu prestígio entre os povos mesopotâmicos, que a viam como um centro de autoridade reconhecido por diversas etnias. Essa reputação facilitava a imposição de leis e acordos, pois muitos consideravam legítimas as decisões vindas dali. Esse prestígio se consolidou de vez com a ascensão de Hammurabi. Quando ele assumiu o trono, Babilônia ainda competia com outras grandes cidades da Mesopotâmia. Mas o rei expandiu rapidamente sua influência. Conquistou territórios sumérios e acádios, anexou cidades estratégicas como Assur e Nínive e criou o que hoje conhecemos como o Primeiro Império Babilônico. Hammurabi se destacou pela capacidade de unificar regiões antes independentes, impondo uma administração centralizada surpreendentemente eficiente. Essa expansão transformou Babilônia no principal núcleo político da Mesopotâmia. Já consolidado no poder, ele instituiu seu famoso Código de Leis, um conjunto de cerca de 280 normas gravadas em pedra, abrangendo comércio, família, propriedade e punições criminais. O código estabelecia critérios uniformes para regiões diversas e instáveis, reduzindo conflitos locais e facilitando o trabalho de juízes e administradores. A famosa Lei de Talião, olho por olho, dente por dente, tinha função prática: evitar retaliações exageradas e padronizar as punições, especialmente em casos de agressão entre pessoas da mesma classe social. Quando o crime envolvia classes diferentes, a lei previa compensações financeiras, como pagamento pelo valor do escravo ferido. Essas regras objetivas,
desde punições para construtores negligentes até regulamentação de preços, juros e indenizações, serviam como um verdadeiro manual de justiça para todo o império e influenciaram profundamente o desenvolvimento jurídico da região. Após a morte de Hammurabi, o império começou a sofrer pressões internas difíceis de conter. Governantes posteriores não conseguiram manter o mesmo controle, e várias cidades submetidas aproveitaram para recuperar sua autonomia. Revoltas locais e disputas por tributos fragmentaram gradualmente o território. O primeiro grande golpe veio dos hititas, que saquearam Babilônia em uma investida relâmpago. Depois, os elamitas assumiram o controle da região. Enquanto isso, os assírios emergiam no norte como uma potência militar inovadora. Exército profissional permanente, uso intensivo do ferro, táticas avançadas de cerco e uma política de terror psicológico que facilitava a submissão de cidades inteiras. Babilônia, apesar das conquistas assírias repetidas, manteve parte de sua importância religiosa, forçando os reis assírios a administrá-la com certa cautela. Mesmo sob domínio estrangeiro, a influência cultural babilônica era tão forte que alguns soberanos adotavam cerimônias locais para legitimar seu poder. O desgaste assírio abriu espaço para a ascensão de novos atores, caldeus e medos. Nabopolassar, líder caldeu, aproveitou o momento de crise, aliou-se aos medos e em 612 a.C., destruiu Nínive, marcando o fim do Império Assírio e o nascimento do Império Neobabilônico. Com a chegada de Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, Babilônia viveu seu auge. O rei reorganizou o exército, fortaleceu as fronteiras e transformou a capital em uma das cidades mais impressionantes da antiguidade. Muralhas reforçadas, o magnífico portão de Ishar, templos restaurados e o grande zigurate dedicado a Marduk e Temenanki. Nesse período de prosperidade também surgiram os lendários jardins suspensos, terraços elevados com vegetação exótica, irrigados por um engenhoso sistema que levava a água do Eufrates para cima, supostamente construídos para agradar a esposa do rei, saudosa de sua terra montanhosa. Uma das representações artísticas clássicas dos jardins suspensos. Nabucodonosor expandiu o império para o oeste, conquistou Jerusalém, deportou elites judaicas, entre elas o profeta Daniel, e limitou a influência egípcia na região. Foi o auge militar, econômico e arquitetônico de Babilônia. Após sua morte, porém, a sucessão foi caótica. Seus herdeiros não tiveram a mesma competência, e o império entrou em declínio rápido. Nabonido, o último rei, tentou reformas religiosas que geraram forte oposição interna e longas ausências da capital, deixando o poder enfraquecido. Enquanto isso, Ciro, o Grande, unificava os persas e construía um império colossal. Em 539 a.C., os persas tomaram Babilônia de forma surpreendentemente pacífica. Desviaram o Eufrates, entraram pela calha do rio e foram recebidos por parte da população como libertadores. A administração e os cultos locais foram em grande parte preservados. Babilônia perdeu o poder político, mas manteve enorme influência cultural. Sua escrita, astronomia, arquitetura e práticas administrativas foram absorvidas pelos persas e continuaram moldando o Oriente Próximo por séculos. Obrigado por acompanhar essa longa e fascinante jornada pela história de Babilônia. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.